Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Bresanhassi, estamos com vocês aqui todas as semanas com um tema sobre ciência, espiritualidade, despertar de consciência, viver bem, expansão em todos os sentidos. E hoje nós vamos falar sobre família. Espiritualmente falando, muitas pessoas aqui reclamando da família, falando, essa família não quero, não escolhi, não gosto, não, não desejo. E outros que amam a família, né? Assim, que querem e amam a família e não conseguem se imaginar em outras, todo tipo de situação, né? Mas afinal, né, André, vamos discutir isso hoje, né? Ou seja, o que que espiritualmente significa a família. Tudo bem, André? Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bem? E vocês, como é que estão? Pois é, família é um assunto controverso, né? Porque tem pessoas que falam, família é aquele pequeno núcleo que nascemos, ou então são todos aqueles parentes. Mas que família que nós estamos falando? Família aqui, desta vida, família de alma, que é maior, famílias que são agregados, que não têm consanguinidade, mas se tornam parentes. Como é que se faz esse processo, né? Como um imã, o que que nós atraímos de famílias para nós, o que faz sentido ser família, o que não faz? Que família é essa, Daniel? Pois é, que família é essa? Isso que a gente tem que se perguntar mesmo, que família é essa? Porque quando a gente nasce, nós estamos aqui numa família física. Essa família pode ser, sim, pessoas que a gente tem grande afinidade, pessoas com que a gente já conviveu muitas vezes, pessoas que a gente ama muitas vezes, que a gente deseja ter uma experiência conjunta aqui. E muitas vezes também ao contrário, ou no meio da família tem pessoas que a gente não deseja, pessoas que a gente teve grande dificuldade e, enfim, que a gente acaba nascendo junto de novo para tentar reconciliar, para tentar reajustar alguma coisa que ficou solta. E tem ainda casos de pessoas que nascem em famílias absolutamente de pessoas novas, pessoas desconhecidas, por assim dizer, ou muito pouco conhecidas espiritualmente, mas que nascem numa situação específica para um propósito, porque precisam estar ali, naquele local, naquela região, naquela época, no que for, e por causa disso, elas precisam nascer ali. Então, elas nascem ali, exatamente. Então, temos todos esses tipos. E temos também a família espiritual, fora daqui, desencarnados. Essa grande, bom, primeiro, a humanidade é uma grande família, a nossa maior família, né? Mas dentro dela temos grupos e subgrupos, por assim dizer, né? Com maiores afinidades, menores afinidades. E a gente, dentro dessa família maior, nós vamos encontrar aqui encarnados, às vezes, pessoas que são amigos nossos, não são só parentes, mas são amigos, são pessoas que a gente encontra, e outros que a gente acaba nem encontrando aqui, mas que são nossa família espiritual, que sempre está nos acompanhando, né? Estamos sempre juntos entre vidas e mortes, né? Ou mortes no bom sentido, porque essa é a vida real do lado de lá, a gente está sempre indo e voltando conjuntamente, às vezes juntos, às vezes separados, mas nos conhecendo muito bem. Falando um pouco da visão sistêmica, né? Como eu sou consteladora e a gente estuda muito esses laços familiares, nós vamos lá para trás dos antepassados, mas muito além daquilo que nós percebemos ou que nós tivemos contatos aqui, né? Eu, por exemplo, tive contato com a minha bisavó. Cheguei a ter contato, porque ela faleceu com 105 anos, mas assim, lógico que eu era bebê, mas de qualquer forma, não é só esta família física, este contato físico que muitas vezes nós pensamos e falamos, o avô, o papai, o avô, o bisavô, e vai por aí, tataravô. Na verdade, a gente tem laços muito maiores, que estão muito mais, que são muito mais antigos, que vão muito lá para trás. E quando eu te pergunto assim, família, que família é essa? Porque surge uma dúvida. Na minha cabeça fica assim: precisa ter uma organização muito perfeita antes de eu nascer para colocar todo mundo dentro daquele papel que veio viver como teatro. Ó, este é o seu personagem, aquele é o seu, mas precisa ter um departamento ali organizacional muito equilibrado, muito correto, muito preciso, não é? É interessante a tua pergunta e é bastante, né, bastante razoável porque a gente pensa isso mesmo, ou seja, uma organização muito grande, né?
E como é que é essa organização? Na verdade, assim, nós temos grandes possibilidades. Na espiritualidade, enfim, vamos falar de duas grandes possibilidades. Claro que são mais do que isso, porque a espiritualidade é muito mais vasta do que isso, mas, a grosso modo, a primeira possibilidade que acontece é justamente quando você está num processo reencarnatório e esse processo reencarnatório te permite um acompanhamento espiritual de equipes técnicas. Então, por exemplo, você está numa colônia espiritual e nessa colônia espiritual, você se prepara, você estuda, você analisa a sua vida, você projeta a sua próxima reencarnação conscientemente, você participa de tudo isso, e junto com equipes espirituais que vão então te ajudar nesse processo todo, vão trabalhar nesse processo e te colocar, né, na família correta, no momento correto, ou seja, vão desenhar, por assim dizer, aquela reencarnação de uma maneira muito, muito clara, né? Então, essa é uma possibilidade que acontece muito, principalmente, né, num planeta que nem o nosso, onde há muita necessidade disso, até pela nossa inconsciência de nós mesmos. Mesmo depois de mortos, a gente, né, como espíritos, a gente ainda somos bastante primitivos e é difícil para a gente definir o que é melhor para a gente na reencarnação. Na verdade, a gente mal faz isso. Então, nessas situações, a gente estuda um pouco para auxiliar, mas as pessoas, outras espíritos mais evoluídos, vão definir para nós os detalhes todos. Mas você vê, muito organizado. E um segundo local, que é uma organização maior ainda, de um nível mais alto, mas que é uma organização natural, por assim dizer. É aquela situação, né? Você imagina que cada animal, cada bicho, vamos falar de bicho aqui, primeiro animal, é, né? Não precisa de alguém mandando nascer e morrer e organizando onde vai nascer e morrer. Nasce e morre, vai tendo as suas experiências e suas experiências vão evoluindo, vão cumprindo o que precisa e assim vai. O ser humano ainda está num processo entre o animal e algo mais angelical. Então, nós também temos muito desse processo automático, mas esse processo automático ele não ocorre ao acaso. Então, quando você morre, você nasce, não acontece ao acaso. Existem leis universais muito mais profundas do que a gente pode sonhar aqui, imaginar, mas que vão fazer, por assim dizer, você se atrair na encarnação, na família, na situação, no momento, energeticamente, magneticamente, você vai se atrair para encarnar lá naquele momento, na hora certa. É aquela história, né? Por que que numa piscina uma gota de água está do lado de uma outra gota e a outra está mais distante? Na verdade, nada é caos, não existe caos no universo. Existe sim leis de atração, de repulsão e leis universais das mais diversas. Então, tudo que a gente precisa para o nosso aprendizado, tudo que a gente vibra, que a gente tem na nossa frequência ela diz o que nós somos e o que não somos, ela diz o que já aprendemos e o que não aprendemos, tudo isso está na nossa frequência. Então, essa frequência se encaixa com outras frequências e situações e eles se atraem. Então, a gente é atraído sempre na nossa vida também pelas nossas necessidades espirituais. Então, não necessariamente você precisa ter uma colônia espiritual te auxiliando diretamente, né? Porque o processo natural também é um processo válido. Você estava falando, eu estava pensando, então, viver é um processo de fé, de você acreditar que tudo está no lugar certo e na hora certa. Todas as pessoas dessa família estão ali porque é preciso que seja assim. Foi uma escolha para a evolução. É difícil nós, seres humanos, aceitarmos isso, né? Tão arrogantes que nós somos, de que tudo está no seu devido lugar. Tudo está no lugar certo, na hora certa, tudo é organizado, não existe caos no universo. Mas para a gente é difícil aceitar, porque se não está no meu controle, então é caos. Né? A gente tem essa ideia. Se não está no controle do meu controle ou da humanidade, então é caos, é caos. Isso é uma grande besteira, né, da humanidade e que tem a ver com a nossa incredulidade, com a nossa falta de fé. E é o que você comentou. A fé é um dos aprendizados espirituais. Ter fé é uma das pernas que a gente aprende no nosso crescimento, na nossa evolução. A gente precisa ter fé, a gente precisa desenvolver a fé. E sem dúvida alguma, na verdade, não deveria ser muito fácil isso, né? Porque só a gente olhar o mundo, o universo ao nosso redor, deveria ser muito, mas muito fácil ter fé. Mas a nossa arrogância é tão, 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 tão grande que a gente olha esse universo todo organizado, com leis, tudo se encaixando perfeitamente.
E a gente vem falar de caos, né? Caos é uma piada, caos é uma piada, né? Uma piada de mau gosto que só uma espécie altamente primitiva como o ser humano é capaz de olhar para o universo e falar de caos, né? Então, eu Sim. acho que é mais ou menos isso. E também eu fiquei pensando o outro lado dessa história, né? A família que nascemos, que escolhemos, que formamos. É, alguma pessoa pode pensar assim, algumas pessoas, né? Ah, é muito resignado essa pessoa. Ela diz assim: ah, se não tem como, se já fui eu que escolhi, se foi escolhido para mim isso, e é tudo tá como tem que ser, então eu vou aceitar e não vou fazer nada. Aí a pessoa se acomoda, fica naquela zona de conforto, fala: não, eu não vou mudar ninguém. Não, não vai mudar ninguém da sua família. Mas você pode se modificar e aprender muita coisa dentro dessa família que você está. São os nossos grandes professores, esses familiares mais próximos de nós, não é? Sem dúvida, são os primeiros, né? São os primeiros, porque principalmente quando você é obrigado a morar com a família. Seja porque você ainda é criança, adolescente, enfim, não tem uma casa própria, não tem como sair, seja por uma situação depois, né, de relacionamento, seja o que for, mas toda vez que principalmente que você é obrigado a ter contato, né? E com a família é isso, a gente tem, entre aspas, a obrigação de ter contato ou ter contato mais frequente, daquele contato que muitas vezes você não consegue fugir, naqueles que querem fugir, né? Ou seja, então é aquela situação. Mas é justamente é a primeira frente, ou seja, as pessoas que estão ali são as primeiras que estão nos ensinando, justamente porque a gente não consegue virar as costas e ir embora, né? O parente continua lá. Então você não consegue, então você tem que resolver, você tem que trabalhar. Não adianta você falar, não gostei, xingar a pessoa pelas costas, nunca mais vou ver. Não, você vai ver de novo. Você vai ter que enfrentar de novo. Você vai ter que encarar de novo. Então, essa situação é diferente. E essa situação nos faz agir com a família de forma diferente do que a gente age com o estranho na rua. Com o estranho na rua, você, muitas vezes, né, você perde a cabeça, não devemos fazer isso, e você fala besteira, né? Ou seja, sem medir consequências. Com a família, você vai pensar duas vezes porque você vai ter que reencontrar. E assim vai. Ou o contrário, às vezes, para a família, você, até por ser família, você saber que outra pessoa tem esse laço e não vai poder fugir, você fala até coisas piores do que você fala para uma pessoa na rua, né, para aquele familiar. Então, tudo isso acontece, ou seja, mas é um relacionamento totalmente diferente, porque ele une essa equação da gente ter que ver de novo e estar de alguma forma ligado, preso àquilo. Então, é um aprendizado espiritual voltado para nós. Se a gente soubesse aproveitar isso de maneira melhor, a gente evoluiria muito mais. Bom, essa ideia toda fica assim, ó, encara a sua família, seja ela aquela perfeita do comercial de televisão ou imperfeita diante da sua expectativa, né? Porque a gente cria expectativas, mas encare a família como uma grande oportunidade evolutiva. E aí eu posso agradecer e muito, porque o universo, porque a fonte criadora me colocou ali, naquele exato lugar, porque eu estou aprendendo muita coisa, eu me abro para o aprendizado. Daniel colocou muito isso. Presta atenção nessas palavras, porque elas trazem mudanças, chaves para mudanças. Família, na verdade, seja como for, do jeito que for, é um grande privilégio estar ali, porque é uma grande oportunidade, não é mesmo? Perfeito, é isso mesmo. Então, vamos voltar às nossas famílias, amigos, né? Ou seja, todas aquelas pessoas que a gente tem mais próxima de nós, que a gente tem maior contato, sejam muitas, sejam muito poucas, enfim, mas vamos voltar a eles e treinar, principalmente com eles, isso. Treinar o nosso amor, treinar a nossa tolerância, a nossa fraternidade, a nossa caridade, treinar as nossas imperfeições, se a gente consegue controlar nossas imperfeições perante elas, e assim por diante. Não tem treino melhor do que essas pessoas. É isso. Então, já vou me despedindo aqui também de todos vocês. Agradeço a presença de todos. Gratidão, Andréa, também, né, pelo nosso programa. E a gente se vê na semana que vem, né, Andréa? Gratidão. Semana que vem estaremos aqui para mais um programa Universo Maior. Gratidão, Daniel. Gratidão, pessoal, pela participação. E até mais. Tchau, Forte tchau. abraço, muita luz a todos. Tchau, tchau.